Os desastres causados pelo homem variam em tamanho e escopo, mas os piores desastres podem deixar paisagens inteiras inabitáveis. As paisagens deixadas por esses eventos servem como um lembrete da capacidade da humanidade de remodelar o mundo, tanto de maneira positiva quanto negativa. Em alguns casos, desastres causados por operações de mineração levaram a evacuações permanentes, deixando para trás cidades fantasmas. Em outros, a execução errada de projetos levou a diminuições drásticas no nível da água, destruindo ecossistemas e causando graves consequências sociais e ambientais nesses lugares. E às vezes o ser humano só destrói lugares porque quer, assim acabando com a história e o legado de muitos lugares. Nesse vídeo separamos alguns dos lugares mais incríveis destruídos pelo ser humano no mundo. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações e bom vídeo a todos. Palmira. Construída em torno de um oásis no deserto sírio, a cerca de 215 quilômetros a nordeste de Damasco, Palmira já foi um importante centro cultural no mundo antigo e parte do Império Romano. As vastas ruínas da grande cidade datam do 1º ao 2º século e são extremamente importantes por sua arte, arquitetura e monumentos religiosos. Devido a essa importância, as ruínas de Palmira foram designadas como Patrimônio Mundial da Unesco em 1980 e possuem um lugar especial na consciência histórica síria. Em outros tempos, uma das maiores atrações turísticas da Síria, o destino de Palmira foi devastador. Em maio de 2015 a região foi tomada pelo grupo terrorista Estado Islâmico que destruiu vários monumentos da antiga cidade. Este grupo destruiu o Leão de Allah e outras estátuas. Em agosto de 2015 o templo de Baal Shamim e o templo de Bel foram destruídos. Outras colunas, templos e avenidas de Palmira também foram destruídas com o uso de explosivos. Em março de 2016, tropas do governo sírio retomaram a região, porém em dezembro do mesmo ano o mesmo grupo terrorista tomou novamente o controle da cidade e destruiu o Tetrapilon e danificou o teatro. As forças do governo sírio novamente conseguiram retomar o controle de Palmira em março de 2017. Mar de Aral. O Mar de Aral foi um lago de água salgada, localizado na Ásia Central, entre as províncias de Aktobe e Kizilorda na fronteira do Cazaquistão e Uzbequistão. O Mar de Aral já foi considerado o quarto maior lago do mundo com área de 68.000 km² de superfície, profundidade de até 70 metros e 1.100 km³ de volume de água. No entanto, após os rios que alimentavam o lago serem desviados por projetos de irrigação soviéticos mal executados na década de 1960, o Mar de Aral só levou algumas décadas para perder 90% de sua área. O desvio de suas águas, a poluição causada pelo uso de agrotóxicos e o aumento da salinidade não só resultou na perda da biodiversidade do lago, como dizimou as indústrias pesqueiras locais, destinos turísticos e cidades próximas. Outrora imponente, o lago foi substituído por nada além de solo degradado, uma paisagem desértica seca e alguns navios velhos enferrujados. Na imagem de satélite a seguir é possível observar a diminuição de água no lago ao longo dos últimos anos. Para amenizar os problemas da região, os governos locais têm tentado aumentar a vazão dos rios afluentes do Mar de Aral por meio de melhorias em seus sistemas de irrigação. Centralia. Localizada no estado da Pensilvânia nos Estados Unidos, Centralia está em chamas desde maio de 1962, isso mesmo que você ouviu, esta cidade está queimando há mais de 60 anos. O início do fogo ocorreu em um aterro de lixo. Como fazia todos os anos, a prefeitura contratava os serviços de uma empresa para que o lixo no aterro fosse incinerado. Em anos anteriores, quando o aterro de lixo estava em outro local, não havia ocorrido problemas, porém em 1962, o aterro ocupava o local de uma antiga mina de carvão a céu aberto abandonada. Inicialmente, as chamas foram apagadas após o lixo ter sido queimado, mas o fogo insistiu em voltar nos dias seguintes. O que não se sabia era que no subsolo as chamas se espalhavam pela rede de túneis da mina de carvão abandonada. Na tentativa de controlar o incêndio, especialistas foram acionados e perceberam que algumas rachaduras ao redor do lixão liberavam monóxido de carbono em quantidades típicas de incêndios em minas de carvão. Apesar do incidente ter acontecido há mais de 60 anos, o chão ainda está em chamas, e estima-se que continue queimando por mais 250 anos. Os moradores de Centralia passaram quase 2 décadas após o incidente levando uma vida normal e a cidade, que já teve uma população de cerca de 1.500 habitantes, está praticamente desabitada. Atualmente poucas casas permanecem em pé em Centralia e a maioria dos edifícios abandonados foram destruídos.
Centralia também ficou conhecida por um detalhe bem curioso, a rodovia do grafite, parte da Rota 61 da Pensilvânia que foi fechada em 1993 devido a danos causados pelo incêndio subterrâneo. Budas de Bamiyan. Localizados no Vale do Bamiyan no Afeganistão a cerca de 240 quilômetros de Cabul. Os Budas de Bamiyan foram esculpidos por volta do século V a 1500 anos atrás, por onde passava a antiga Rota da Seda, em um trecho que ligava a China e a Índia. Os Budas de Bamiyan eram duas estátuas consideradas os maiores exemplares de Budas em pé esculpidos no mundo, um medindo 55 e outro 38 metros de altura e eram considerados pela Unesco como uma paisagem cultural, estando inscritos na lista do Patrimônio Mundial. As estátuas já foram a atração turística mais famosa do país, porém acabaram sendo destruídas em março de 2001 pelo grupo Talibã após um ataque usando dinamite para explodir as estátuas do Vale do Bamiyan nas montanhas Hinduku como parte de um decreto pedindo a destruição de todas as estátuas não islâmicas. Embora as figuras dos dois Budas gigantes estejam quase completamente destruídas, os seus contornos ainda são reconhecíveis entre os restos. No local ainda é possível explorar as cavernas dos monges e as passagens que as ligam. Embora as estátuas ainda não tenham sido reconstruídas, há alguns anos atrás, as pessoas puderam ver os Budas novamente nas montanhas onde antes ficavam, graças a projeções de luz 3D. Gilman. Gilman é uma cidade abandonada no sudeste do condado de Eagle no estado do Colorado nos Estados Unidos. Fundada em 1886, Gilman prosperou e já foi considerada o centro de mineração de chumbo e zinco no Colorado, produzindo incríveis 10 milhões de toneladas de prata, ouro, cobre, zinco e chumbo durante sua operação, o que levou à expansão da cidade. No entanto, as operações de mineração deixaram grandes quantidades desses elementos no solo, e essas operações também contaminaram as águas do rio Eagle com substâncias tóxicas. E em 1984 a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos ordenou que a cidade fosse abandonada imediatamente devido a essas contaminações. Embora a cidade tenha sido limpa durante a década de 1990, ainda é considerada inabitável. Apesar dos avisos para não entrar no local, muitos se aventuraram na antiga cidade, mostrando como a área está nos dias de hoje. Pela sua dimensão, modernidade e grau de preservação, a cidade também interessa a muitos historiadores, exploradores e fotógrafos. Wichita. Localizada na Austrália, Wichita surgiu para dar suporte à mineração de amianto azul na década de 1950 e chegou a ser o único fornecedor de amianto azul da Austrália. O amianto azul é considerado uma substância altamente cancerígena e pode levar a diversos outros problemas de saúde. Em 1966, a mina acabou sendo fechada devido aos problemas crescentes de saúde decorrentes da mineração irresponsável de amianto na área. Wichita é considerada uma das maiores tragédias industriais da Austrália, tendo sido negligenciada por décadas pelo governo. No ano de 2007, o governo australiano aboliu Wichita formalmente de ser uma cidade e Wichita chegou a ser retirada dos mapas oficiais e o fornecimento de água e luz foram desligados. O governo também tentou evacuar os moradores e pagar indenizações, mas alguns se recusaram a deixar suas casas. Segundo estudos de acompanhamento de saúde, mais de 1.200 pessoas entre moradores e ex-funcionários da mina morreram devido a mesotelioma e câncer nos pulmões. Wichita é a maior área contaminada no hemisfério sul e apesar de placas alertando sobre os riscos da área, muitas pessoas ainda são atraídas para visitar a cidade. Lago Boeng Kak. O Lago Boeng Kak, em Phnom Penh no Camboja já foi um ponto turístico próspero, além de ser um destino popular para viajantes, o lago e seus arredores também abrigavam mais de 4.000 famílias, sendo a maior área úmida urbana do Camboja. No entanto, por causa de um acordo imobiliário fechado em 2007 entre o governo de Camboja e uma empresa privada do país resultou no enchimento total do lago com areia para a construção de condomínios e outros complexos na área do lago, causando um grande impacto social e ambiental. Por causa desse acordo, o Lago Boeng Kak foi reduzido a uma poça gigante de areia. O negócio não só acabou com o turismo na área, como pousadas, lojas e cafés, mas também foi desastroso para as famílias que usavam o lago como um importante recurso para a pesca e colheita de plantas. Muitas dessas famílias tiveram que se mudar, lidar com inundações frequentes em suas casas ou receber uma pequena quantia de dinheiro como compensação.
Em 2010, 90% do lago já estava cheio de areia e a partir de 2015, estradas e infraestrutura de drenagem foram instaladas e o desenvolvimento imobiliário está ocorrendo na área do lago.